Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, temos meia hora. Nessa meia hora eu quero fazer uma recapitulação do que nós estudamos nos últimos 3 meses de 2008. Nós começamos uma série de palavras baseado no capítulo 13 de Hebreus, que é o último capítulo de Hebreus. Esse livro que nós aprendemos muitas coisas sobre ele. Aprendemos que ele foi escrito entre 64 e 67 a.C., ou melhor, depois de Cristo, não é? E ninguém sabe de quem é a autoria, a gente não sabe quem foi o discípulo usado pelo Espírito para que ele fosse escrito, mas a gente sabe que ele foi direcionado a judeus convertidos ao cristianismo. E esse livro foi direcionado aos judeus que se converteram ao cristianismo, porque Deus permitiu que muitos judeus, que embora tenham aceito a Jesus como Senhor, estavam apostatando da fé, não para a incredulidade ou para o agnosticismo, mas estavam deixando a fé em Cristo pelo religiosismo. Os dogmas estavam substituindo o amor. A prática exterior estava substituindo a prática interior. O parecer ser estava substituindo o ser. Deus percebeu que os judeus que deixaram a religiosidade judaica, que era o cumprimento de ritos, mas que não tinha a marca do amor, mesmo depois de terem conhecido a Cristo, estavam regredindo, apostatando da fé para o dogma. Então é uma carta que, entre aspas, combate a religiosidade. Eu acho, portanto, que essa carta de Hebreus tem tudo a ver com o tempo que se chama hoje, porque nós temos hoje no Brasil, por exemplo, o maior número de cristãos que o Brasil já teve. Você sabe que o Brasil é o maior país cristão do planeta, unindo o cristianismo católico e o cristianismo evangélico. Tudo é cristão. Tudo está em cima, dizem, né, da doutrina cristã, em cima de Cristo Jesus, além do espiritismo, que também se autodenomina cristão. Então o Brasil é o maior país cristão do mundo. Todavia, tem uma das piores qualidades de vida do mundo. Se você pegar os índices de qualidade de vida do nosso país, você vai ver que nós estamos atrás de muitos países da África, em termos de qualidade de vida. Falei tudo isso, dei muitos exemplos no início do nosso estudo, de modo que nós aprendemos que o cristianismo praticado no Brasil não ajuda a melhorar a qualidade do Brasil em nada. Se você pegar não só o cristianismo, vamos para o Oriente Médio, que é conhecido em grande parte como a Terra Santa, porque é a terra onde Jesus nasceu, viveu, morreu, e lá está entre as 3 religiões mais importantes do mundo, 2, não é? O islamismo e o judaísmo. E são, embora países e um Oriente Médio todo voltado para a teocracia, para a religiosidade, para a religião, são regimes religiosos que regem aquela terra, aquela é uma das piores terras do planeta. Quem gostaria de sair daqui para viver em Jerusalém? Sair daqui para viver na faixa de Gaza? Quem troca o Brasil pelo Iraque, pelo Afeganistão, pelos países teocráticos, pelos países onde a religião rege? Então não é só o Brasil. Se você for para os lados mais religiosos do planeta, são os lados onde a gente vê mais sangue, onde a gente vê menos amor, onde a gente vê menos humanidade. Então a religião em si, na prática, faz mais mal à sociedade onde ela é praticada do que bem. Não só o islamismo, como o judaísmo, como o cristianismo, as maiores religiões do planeta, nenhuma delas, embora se julguem donas da verdade e aferidoras do caminho que conduz a Deus, quase que latifundiárias do Deus Todo-Poderoso, do único Deus, a despeito de se arrogarem assim, de se verem assim, nenhuma dessas religiões, inclusive a nossa, o cristianismo, tem promulgado uma qualidade de vida que vale a pena ser vivida onde ela é praticada. Então acho que a carta aos Hebreus tem tudo a ver conosco hoje.
Porque entre as razões da sua escrita está o fato dos judeus deixarem o fato da relação humana e do amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas, o próximo com a si mesmo, trocarem a prática da relação humana marcada pelo amor por dogmas, por ritos. Ritos como os nossos, frequenciar o culto, dizimar, fazer oração, reunião de mulheres, reunião de homens, né? Sabadão jovem, papo livre, festival de pipoca, sorvetada gospel. Essas coisas que a gente tem da nossa igreja, que se de repente não tivesse, mudaria em nada. Não é? Só que quem é que tem coragem de falar isso? Né? Vão chamá-lo de louco. Como eu já sou o louco do Brasil, eu falo com muita facilidade. As nossas práticas religiosas nem sempre ajudam a melhorar sequer a nossa qualidade de vida enquanto indivíduo, enquanto família. Hebreus foi escrito para judeus que estavam sendo marcadas pela apostasia, não da fé para a não fé, mas da fé para a religião. Olha que coisa interessante. Nós aprendemos que o livro de Hebreus, para contradizer, para combater a apostasia, ela faz uma forte defesa da superioridade de Cristo sobre os anjos. Porque naquele contexto havia uma religião chamada agnóstica, que fazia parte do agnosticismo, que pregava que Jesus não era Deus, Jesus era no máximo um semelhante aos anjos. Você vê isso muito claro no capítulo 1 até o capítulo 2 de Hebreus, quando o autor fala da supremacia de Cristo em detrimento dos anjos. Então o autor de Hebreus está defendendo essa supremacia. Quando você vai aos capítulos 3 e 4, você vê que o autor combate a ênfase dada aos supostos intermediários. Porque nesta mesma corrente agnóstica, dizia que se Deus existe e se há um caminho para ele, esse caminho não é Jesus. E se Jesus é um caminho, ele é um dos caminhos. Mas existem outros intermediários para ele. O autor de Hebreus diz não. Existe só um caminho para Deus, não existe outro. E você vê isso muito claro. Não há anjos, não há sumos sacerdotes, não há Moisés. Cristo é o único caminho. Quando você vai dos capítulos 5 a 10, você vê o autor combatendo as práticas ritualistas, que eram práticas que eram ensinadas naquele contexto, que purificavam a alma. Ora, se você pecou, mata um bezerro, derrama sangue de um animal e você vai estar purificado. Cristo, o Cristo da cruz, ele pode até purificar, mas ele não purifica sozinho. Você tem que aceitar o seu sacrifício e praticar alguns outros dogmas. O autor combate isso veementemente nos capítulos 5 a 10. Muito claramente. No capítulo 11, ele fala sobre o poder da fé. Está lá o que você que é cristão conhece como galeria da fé, onde ele diz, sem fé é o quê? Quem sabe? É o quê? Impossível agradar a Deus. Como quem disse, olha, quem pretende agradar a Deus aqui? Ah, eu pretendo. Pois é, tem que ter fé. Precisa crer que ele é galardoador dos que o buscam. Não é através de rito, não é através de religião, não é através de dogma, não é através de prática, não é através de frequência, não é através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente chega no capítulo 12, ele fala sobre a supremacia da reflexão em detrimento do rito. Capacidade de pensar, de viver uma fé racional. Quando chega no capítulo 13, e foi aí que a gente começou a estudar versículo por versículo, a gente vê o autor terminando o livro, que é o capítulo 13, e ele termina o livro nesse capítulo, e o primeiro versículo desse capítulo, ele escreve isso que nós estudamos durante 3 quartas-feiras. O que está escrito no primeiro versículo do capítulo 13? Leiam para mim, por favor. Permaneça o amor fraternal. É o que ele escreve lá. Ele fala de tudo isso que eu vos falei. Supremacia de Deus, Jesus mediante os anjos, fala contra os ritos, fala contra um monte de coisa, ensina o que é a fé, fala sobre Melquisedeque, fala sobre Moisés, fala sobre um monte de coisa, mas no final ele diz assim, ó, se vocês não gravarem nada do que eu disse, uma coisa tem que permanecer, é o amor fraternal. Amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. Porque no final, o que vai contar para Deus não foi o que você fez, foi o quanto você amou. De modo que, meu irmão, você pode fazer o que você imagina fazer para a tua religião.
pode ser como aqueles caras lá do Oriente Médio. Por amor ao Deus deles, eles enchem o corpo de dinamite, entram no shopping e diz, por amor a Alá, bum, mata 1 milhão de pessoas. E a gente diz, caramba, quanta fé, quanta dedicação à sua religião, ao ponto de dar a sua vida por amor à sua fé. Pois é, eu garanto a você que ele morreu em vão. Porque o que conta para o verdadeiro Deus não foi o que eu fiz, o que conta foi o quanto eu amei. Porque por mais que você faça coisas boas, você sabe que também que em oculto, você também faz um monte de coisas más. Seus pensamentos, se fossem revelados, faria com que todos que conhecem você, de você fugissem. A gente sabe quanta coisa ruim habita dentro de nós, mesmo que a gente faça essa cara de santinho e bote um ternozinho com gravata, e você que é mulher, bote um coquezinho e não raspe mais a perna. E dê uma de Santa Rona. Deus sabe o que está dentro do seu coração. De modo que esse capítulo ele é riquíssimo. O que vai contar no final não foi o que eu fiz, foi o quanto eu amei. A prova disso nós estudamos lá. No último dia, diz o texto que Jesus se encontraria com alguns, e se encontrou. E alguns disseram assim para ele, mas Senhor, em teu nome curamos tantos enfermos. Em teu nome expulsamos tantos demônios. Em teu nome fizemos tantos sinais e prodígios. A Bíblia diz lá em Mateus que Jesus disse para ele o quê? Quem se lembra? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Em teu nome curamos enfermos. Fizemos cura. Em teu nome expulsamos demônios. Fizemos exorcismo. Em teu nome fizemos sinais e prodígios. Sinais e prodígios. Jesus está dizendo, não conheço vocês pelo que vocês fazem. Em teu nome nós falamos, viemos à igreja todo domingo. Em teu nome demos dízimo. Em teu nome tocamos guitarra, baixo, bateria. Em teu nome me tornei pastor, preguei em teu nome. Eu deixei de fumar, deixei de beber, deixei de... em teu nome eu fiz. Muito legal. Mas deixa eu perguntar a você, amou, perdoou, ou a marca da tua vida foi o ódio, amargura, rancor? Ou você carregou a mágoa para o resto da tua vida por aquele, por aquela? De modo que o teu fazer, ele era paralelo ao teu ódio, à tua amargura, à tua frieza, à tua insensibilidade, à tua falta de solidariedade. A tua prática religiosa era, portanto, uma fuga. Porque o que fazia não fazia para mim, fazia para que teus irmãos vissem você fazendo. Porque quando alguém quer fazer para mim, não faz só na igreja. Jesus nos ensinou isso, nós falamos sobre isso detidamente. Estive nu, vestiste-me. Estive preso, visitaste-me. Tive sede, deste-me de beber. Tive fome, deste-me de comer. Tive frio, cobriste-me. E eles perguntaram, mas quando é que tu tiveste todas essas necessidades e nós suprimos? Jesus disse assim, quando fizestes ou fizerdes a qualquer um desses meus pequeninos, o que ele diz mais? A mim fazeres. Quando a gente quer fazer para Deus, a gente não tem que estar só na igreja. A gente tem que fazer fora da igreja. Por outro lado, há muitos que só fazem fora da igreja. Igreja que Jesus edificou. E a respeito da qual ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno o quê? Não prevalecerão contra ela. Jesus não edificaria uma coisa que fosse dispensável por nós. Se ele edificou a igreja é importante para nós, é indispensável para nós. Precisamos estar em comunhão, porque no Salmo 133 ele diz, ó, quão bom, quão suave, quão maravilhoso é que os irmãos vivam como? Em união. Então há muita gente que porque vê coisas que não deveriam haver na igreja, se afastam da igreja e vão viver de boas obras. E a Bíblia diz que boas obras não salvam. Não basta só fazer para os pequeninos. Tem que viver em comunhão. Não basta só estar em comunhão na igreja. Tem que fazer pelos pequeninos. Então é fé com obras. Obras com fé. Fé que produz comunhão uns aos outros. Então, quando nós estivermos diante do Senhor, a Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Pastor Neil não vai responder pelos milhares de ovelhas que ele tem. As minhas milhares de ovelhas não vão responder pela minha vida. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus.
E quando nós estivermos diante do sumo sacerdote, Mateus capítulo 25, ele não vai perguntar, Neil, o que você fez por mim? Não, Neil, o quanto você amou em meu nome. Ele não vai perguntar a você o quanto você fez, quantos cultos você participou, qual roupa você foi para a igreja, você foi de camisa Hering ou foi de terno e gravata? De camisa Hering, senhor. Então, apartai-vos de mim, maldito. Não. E você, eu estava de terno e gravata. Vinde bendito de meu pai. Não. Você vai ver muita gente de terno e gravata no inferno, irmão. Vai ver muita gente tatuada de brinco, careca, feio com cara de pitbull no céu. Feito um poodlezinho. Pode ter certeza. Porque só quem se impressiona com a aparência somos eu e você. Deus não. Samuel nos ensina que Deus não olha como olha o homem, Deus não vê como vê o homem. Porque o homem vê o que está diante dos seus olhos. Deus olha para onde? Para o coração. Então o que está aqui só impressiona os crentes. Nem os não crentes se impressionam com isso, né? Só os crentes. Então esse texto me ensina o que interessa é o quanto eu amei. Aí nós saímos do amor fraternal, fomos para o versículo 2, onde ele diz lá no capítulo 13, versículo 2, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, leiam para mim por favor, sem o saberem, hospedaram o quê? Anjos. Não vos esqueçam da hospitalidade. Sejam hospitaleiros. Falamos sobre hospitalidade 2 quartas-feiras. Hospitalidade vem da mesma raiz de hospital. O que tem num hospital? Hospital, primeiro, se a gente está doente, carente, necessitado, a gente recorre ao hospital. Quando a gente vai ao hospital, a gente quer ser atendido, o que não acontece no Rio de Janeiro, né? Não temos vaga. Eu preciso de não temos ortopedista, não temos cardiologista, nós não temos porcaria nenhuma. E tu vai rodando, querendo se acomodar. Hospitalidade tem a ver com recepção, com acomodamento. Ser hospitaleiro é ser uma pessoa receptível. Ser uma pessoa que atraia para abençoar. Tem que ser um crente atraente, não repelente. Hospitalidade é isso. Quem vai ao hospital não quer ser só acomodado. Porque não adianta receber você, botar no leito, e o médico nunca ir cuidar de você. O acomodar tem a ver com o lado afetivo. Mas quando você está no hospital, você quer ser tratado. Tem a ver com o lado terapêutico. É receber e ser canal de cura, canal de bênção. Mas você não quer ser só curado. Você não quer ser só tratado, esse lado terapêutico. Você quer mais quando você vai no hospital. Você quer receber alta. Você quer ser enviado de volta para o caminho. Nós precisamos ser pessoas reparadores dos nossos semelhantes. Irmãos, nós temos uma capacidade implícita, porque nós fomos gerados em pecado. Em pecado me gerou minha mãe, diria Davi. Nós temos uma capacidade de destruir os outros e a nós mesmos muito empírica, muito inerente. É fácil destruir uma pessoa. Né? A pessoa chega de férias, como eu cheguei, aí chega alguém e fala assim para a pastora, por exemplo. A irmã está fortinha, né? Depois fortaleceu-se. Pronto, acabou. Você fala para tua esposa que cortou o cabelo, ela estava lá sentada no cabeleireiro, cara. Falando assim, será que meu marido vai gostar? Será que dando essa guinada no meu cabelo, ela tem um cabelo de 1,5 m. Ela cortou Chanel. Aí ela volta para casa e fica na porta da casa quando o marido chega do trabalho. Ele olha e não diz nada do desgraçado. Ela fica com aquela cara de paisagem. E o miserável não vê. Aí ele vai tomar banho, ela fica na porta do banheiro olhando para ele no box, transparente, rindo. Tá rindo de quê, mulher? Você não reparou nada, amor? Não, o que foi? Pronto, matou a mulher. Destruiu o dia dela, destruiu a semana. A gente chama de feio. Nós pais falamos do nosso filho, você não vai ser nada, não vale nada. A gente chama o outro de gordo, a gente diz eu não tenho tempo. A gente na igreja ouve o pastor falando assim, pergunta o nome do teu irmão para se abençoar. Você ignora teu irmão. Você está destruindo. Nós temos essa capacidade de destruição. Quando a Bíblia diz, não vos esqueçais da hospitalidade, ele está dizendo assim, ó, desenvolva a capacidade de serem curadores de gente. E quem é que cura alguém? Quem ama. Filadélfia Menetó. Permaneça o amor fraternal. É isso que Jesus quer de nós. É isso que vai contar. Quanto você amou, irmão. E através do teu amor, você curou quantas pessoas? Porque uma palavra maldita que você dá aqui,
Às vezes um abraço ali cura. Tivemos um exemplo aqui alguns anos atrás, não muito, de uma mulher que entrou e sentou lá no cantinho, lá perto do extintor. E eu vi quando aquela mulher entrou, no meio da multidão, um domingão à noite, igreja lotada, eu reparei aquela mulher entrando, de tão pesada. Era como se ela entrasse na igreja uma nuvem a acompanhasse. A gente percebe essas coisas de vez em quando. E ela sentou e ela chorava o culto inteiro. O culto inteiro. Parecia que o corpo dela estava aqui, mas não a alma, nem o pensamento, nem nada além do corpo. Minha esposa teve um insight. Saiu daqui na hora do louvor, foi lá atrás e abraçou aquela mulher. Eu não mandei nada. Ela saiu daqui, foi lá e simplesmente abraçou. No outro domingo aquela mulher estava aqui. Não tinha mais uma nuvenzinha negra em cima dela. Se tinha uma nuvem, era uma nuvem invisível. Ou uma nuvem branca. E aquela mulher sentou no mesmíssimo lugar. Mas aquela mulher estava de pé, adorando, seus olhos brilhando. E ela, no final do culto, do outro domingo, veio, falou com a Andréia e falou assim: pastora, eu estou aqui curada, restaurada, redimida. Porque Deus fez uma obra tremenda na minha vida no culto, domingo à noite. Ah, o culto foi uma bênção, não foi? Não sei, pastora. O que me curou foi o seu abraço. Um abraço. O que o pastor pregou? Ela não sabe. Quais os cânticos foram cantados? Também não sabe. Mas ela recebeu um abraço. Isso é hospitalidade. Ser hóspede, ser hospitaleiro, segundo esse texto, é trazer para a nossa história aqueles que nós riscamos da nossa história porque erraram conosco. Quantos de vocês não têm um amigo, quem sabe de infância? Pô, mas pisou na bola, cara. Vocês foram amigos 30 anos, mas naquele fatídico dia, puxa vida, ele vacilou. Ele traiu você. Ela traiu você. Ele não podia ter feito aquilo, cara. Você esperava de qualquer um, menos dele, menos dela. E aí você pegou 15, 10, 20, 30 anos de amizade, jogou no lixo por causa daquele dia. O que você fez? Você o jogou para fora do seu coração, o retirou da sua história e você então o baniu da sua vida. Deus fala assim para nós: não se esqueça da hospitalidade. Não prenda ninguém fora do seu coração. Traga-o para fora, para dentro de novo. Isso tem a ver com o versículo seguinte. O versículo seguinte diz assim: lembrai-vos de quem? Dos presos, dos encarcerados, como se estivesseis presos com ele. E dos maltratados, como sendo vós mesmos também com eles. Esses são os que nós prendemos do lado de fora da nossa vida. Posso fazer uma pergunta aqui? Não precisa dizer quem é, mas se você tem coragem, me responda. Alguém aqui se reconhece como esse aqui? Você baniu alguém da sua história por causa de algum problema e reconhece que você o riscou, acabou. Tem alguém aqui que reconhece? Tem coragem de admitir? Diga, pastor, eu fiz isso. Olha quantas pessoas estão aqui. E eu tenho certeza que a maioria de vocês que levantaram mão ainda gosta dessa pessoa. Mas quando você chega perto dela, você está aqui, aquela pessoa, você se lembra daquilo. Poxa, pastor, não dá mais. Não dá mais. Às vezes é impossível mesmo. Eu reconheço. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala assim, ó: no que depender de vós, tende paz, o quê? Com todos os homens. Quantos homens? Todos. Depende de você? Depende. Porque, pastor, ele já me pediu perdão, ele se arrependeu, ele se ajoelhou nos meus pés, é meu brother, puxa vida, não dá. Bom, então o problema não é mais dele. Se ele pediu perdão, o problema está no teu coração. Como eu falei no início desse culto, o que rege a tua vida em direção a ele não é mais o amor que você sente por ele, mas a amargura que tomou lugar no teu coração. Ele morreu para você. A sua relação morreu. E a gente aprendeu que o amor é forte como a morte. Para vencer a morte de relacionamento, morte de casamento, morte de relacionamento com Deus, mortes que nós vivemos no dia a dia, na vida, só com amor. Deus manda dizer para que nós permitamos que o amor ressuscite. Para que, quem sabe, a gente possa
restaurar amizades? Porque, irmão, cada vez que você acorda, está mais difícil arrumar um amigo de verdade. Cada dia que você acorda, está mais impossível acreditar em alguém. Porque cada dia que a gente acorda, o ser humano acorda pior. Amigos, a gente não tem borbotões, não tem grande número. Então a Bíblia diz que a gente precisa lembrar dos presos. E aí nós entramos no versículo 4, honrado seja entre todos o matrimônio. Aqui eu termino a minha recapitulação, para que na quarta-feira a gente continue com essa palavra, porque ela é muito importante para a nossa vida, principalmente para o tempo que se chama hoje, como eu costumo dizer. Honrar o matrimônio, eu termino aqui a minha palavra só para lembrar para você. A palavra matrimônio aí traduz a palavra grega rogamos. Vem de gamia, não é? Vem de gamar. Pô, estou gamado por essa mulher. Estou gamado por esse homem. Na minha época a gente falava gamado. Adolescente nunca ouviu falar essa palavra, né? De vez falava, né? Eu estou gamado por essa menina e essa noite eu vou tirar um piso com ela. Lembra disso? Vamos pisar, né? Os adolescentes, o que é isso? Isso é do tempo de, né? 68 milhões de anos atrás, tempo do Tiranossauro Rex, né? Esse é do tempo em que a gente, para beijar na boca, levava tempo, irmão. A gente brincava de pera, uva, maçã, salada mista ou morango, né? Pera, um apertinho de mão, né? Maçã, um abraço, né? Pera, maçã. Salada mista era um aperto de mão, um abraço e um beijinho no rosto. Beijo na boca era morango. Pera, uva, maçã. Salada mista era o beijo na boca. Cara, quando saía um beijo na boca era glória, era a volta do Senhor Jesus. Porque beijar na boca era difícil. Não dava. Agora hoje a molecada vai para os encontros até da igreja. Pô, cara, beijei 20 aí. Caraca, foi uma beijação só. Perderam, né, aquilo que a gente tinha da época da conquista, né, de esforço, de sacrifício. Hoje é tudo fácil, a mulher é fácil. A mulher é mais fácil do que comprar um tênis Nike. É uma coisa horrível. Não é? Homem é uma coisa... viramos pizza, né? Pega o telefone e liga, está na porta. Aí a gente come, depois manda embora. O verbo é comer, não é? Mesmo verbo que se usa para pizza. Né? Como preguei há bem pouco tempo atrás, uma irmã mandou um e-mail lá de Londres, escandalizada. Eu falei, mulher, hoje não precisa ter cérebro, basta ter bunda, né? E se ter bunda não precisa ter cérebro. É verdade. Mas pastor, como é que o senhor fala bunda no púlpito? Eu falei, a de bunda é no banco, né? Não no púlpito. Mas é a pura realidade. Não é? A palavra vem de gamos, rogamos. E o que é e como era o casamento no Novo Testamento? Do que ele estava falando? Nós aprendemos isso aqui bem rapidinho. O casamento no Novo Testamento era como o que você está vendo na novela aí da Índia aí. O pai tramava com a mãe. Quando o menino fazia 17 anos, a menina 12. Com 12 anos ela era prometida a um rapaz de 17. Com dote, tudo direitinho. Até hoje lá é assim. Então com 12 anos a menina sabia que ia casar. Com 17 anos o menino ia casar. E esse menino de 17 com a menina de 12 viviam um noivado de 1 ano, que já era considerado um relacionamento definitivo, mas que não podiam se tocar, se ver. Depois de 1 ano, se não houvesse nada de extraordinário, eles casavam. E a festa de casamento no tempo de Jesus durava 1 semana. 7 dias, dia e noite. E não convidava-se só os amigos, como a gente faz hoje. A gente faz um casamento, mas nossa igreja tem 2.000 membros. A gente faz casamento, faz um buffet para 100, só para o dízimo, né? Metade do dízimo. Não convida todo mundo. Às vezes tu passa na rua, o vizinho já não fala mais contigo. Poxa, pensei que você me amava, nem me convidou para a festa. Né? Não dá para fazer casamento para todo mundo. Mas lá tinha que convidar toda a vila, todo o bairro. Tinha que ter vinho para 7 dias, para 7 noites. Lembra que Jesus começou os seus milagres numa festa de casamento? Acabou o vinho. E Jesus começa o seu ministério fazendo um milagre. Fazendo o quê? Transformando água em cachaça. Mau testemunho terrível, Jesus, né? Não podia curar o enfermo, sei lá.
fazer um maná aparecer na Etiópia, pão do chão, né? Galinha do céu. Mas não, Jesus vai e transforma a água em cachaça. Transforma a água em vinho. Quando eu era garoto, conhecendo a Bíblia, eu li isso aqui, fiquei escandalizado. Falei, não tinha um milagrezinho melhor, Senhor, para o Senhor fazer. Mas por que ele transformou a água em vinho? Não foi para encher a cara de todo mundo. Preguei sobre isso há bem pouco tempo atrás. Foi porque se o vinho acabasse numa festa de casamento, era a maior desonra que uma família poderia fazer para a sociedade. Não é como a nossa festa, acabou a cerveja, vai na esquina, compra cerveja. Acabou a Coca-Cola, vai ali no seu José, compra Coca-Cola. Acabou a Coca-Cola, gente, acabou, vamos embora, Deus abençoe, vamos com Deus, lamento. Acabou. Amanhã o nego fala de você, mas depois da manhã esquece. Lá não. Se acabasse o vinho, você tinha uma marca na porta da sua casa. E você ficava marcado pro resto da vida. Era questão de dignidade. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele não está enchendo o pote de cachaceiro. Ele está restaurando a dignidade de uma família. Ele está dizendo, eu não estou transformando água em cachaça. Eu estou tentando ensinar a vocês que o que há de mais precioso na vida de uma pessoa é a família. E esses jovens não podem começar com a família marcada pela desgraça. É isso. Agora, quem já ouviu isso na vida alguma vez, né? Quando Jesus fala de matrimônio, portanto, ele está falando da coisa mais preciosa que existe. Porque lá no iníciozinho ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. Então, quando a Bíblia diz honrado seja entre todos o matrimônio, essa palavra já era para fazer a gente estremecer, porque hoje, matrimônio é bobagem. Casar para quê, pastor? Assinar papel, padre, pastor, cartório. Você sabe quanto é que está um casamento, pastor? 300 conto, 400 conto. Buffet, quem tem dinheiro para isso, pastor? Vamos morar junto, vamos fazer um contrato nupcial. Eu falei sobre o contrato nupcial. O contrato nupcial é um contrato semelhante a uma escritura que se lava em cartório na frente do tabelião, concernente aos bens do casal. Mas nada tem a ver com o casamento. Todavia, eu não posso deixar de relembrá-los que no tempo de Jesus não tinha papel para assinar. Não tinha juiz, não tinha padre, não tinha pastor, tinha só o sacerdote lá. Abençoava com a bênção de Deus, estava casado. Não tinha que assinar papel. Então por que não pode ser hoje, pastor? Porque assim era a lei lá. Hoje não é a lei cá. Embora hoje a lei reconheça quem vive mais de 5 anos, tal, já reconhece como família. E é. Agora, quando é que o papel entrou em voga no Brasil? Quando é que assinar a certidão entrou em voga? 24/1/1890, quando foi instituído o casamento civil. Que foi no ano no qual houve o rompimento entre igreja e Estado. Isso aconteceu bem pertinho da proclamação da República do Brasil, que foi em 15 de novembro de 1889. Um ano depois. Depois que a República foi instituída, o Estado quis acabar com o poder da igreja sobre o país e houve essa ruptura entre igreja e Estado. E o Estado disse que agora não mais é reconhecido o casamento feito só pela igreja, mas o casamento agora tem que ser registrado em cartório. Desde 1890, casamento é casamento assinado no papel. Aí você fala assim, mas o casamento que não é assinado no papel é casamento? Depende. Mas eu queria fazer você pensar. Pensemos. Por que se reluta tanto em se assinar o papel? Vocês podem me responder se quiserem. Terminou nosso tempo. Posso mais 10? Mais 10? Bem? 10, 20, 30, 40, 50. Então. Pois é. 10 minutos. Me digam, por que ninguém quer assinar papel hoje? O que vocês acham? Hã? Não quer ter responsabilidade? Não quer compromisso? O que mais? Não quer dividir os bens? O que mais? Hein? Na hora de separar dá um trabalho danado. O que mais? Hã? É caro? Tem medo de fidelidade? Mal conhece já, né? Ainda vai ter trabalho de assinar papel. E tudo isso é verdade, eu creio. Agora, resumindo isso tudo, eu digo amar essa mulher
e digo, amor, eu quero vir com você para sempre. Ah, então vamos casar? Vamos casar. Vamos morar juntos, vamos ver. Tá bom sim. Por que a gente tem tanta resistência ao documento, ao papel? Porque a gente tem medo da constância. A gente não tem certeza da permanência. Lembra da difícil, rara e necessária bênção da permanência? Fiz uma série de sermões de 4 meses no final do ano, João capítulo 15. Essa geração não conhece a bênção da permanência. Essa é uma geração dos projetos inacabados. Começa um monte de coisa, não acaba nenhuma delas. Essa é uma geração fracassada que não conhece responsabilidade. Essa é uma geração que não tem palavra. Nós, que somos do tempo do piso, do perambu maçã, salada mista, morango, escutávamos uma frase em casa pelo papai muito constantemente. Palavra de homem, diga vocês. Não volta atrás. Quantos anos você não ouviu isso? Vale o que está escrito. Eu escrevi em algum lugar? Palavras, o vento leva. As gerações mudaram. A palavra não vale nada. Otário, foi você que acreditou. Então, quando eu digo assim, eu te amo, eu quero viver a minha vida contigo, isso é a palavra que o vento leva. Eu tenho medo de assinar, não é só por causa dos bens não, porque a gente está casando que não tem onde cair vivo. O cara não tem absolutamente nada, mas ele não quer assinar da mesma forma. Por quê? Porque ele não tem certeza da permanência. Ele não tem certeza da constância. E por que eu não tenho certeza da constância? Porque eu não tenho certeza do meu sentimento. Meu irmão, não me leva a mal. Você pode dizer e pensar que ama a tua mulher, teu marido, tudo. Ah, mas eu morro por ela. Pois é, morre, mas nasceu no papel. Né? Queria desafiar você a desafiar-se a si mesmo. Questionar o teu amor, irmão ou irmã. Porque se eu amo de fato, de verdade, o papel pode botar 1 milhão na minha frente que eu assino tudo. Assinar não é problema para quem ama de fato, de verdade. Não existe uma razão lógica e honesta para alguém que diz eu quero viver contigo para sempre, de assinar o papel. Porque quem começa um relacionamento de amor, não começa pensando no fim. A gente começa pensando no hoje. E quando amanhã chega, ele é hoje, a gente vive um dia de cada vez. E a gente acredita que nós vamos ter muitos dias para viver. A gente não pensa no fim. A gente briga, mas não pensa em fim. A gente fica com raiva um do outro, mas não pensa em fim. Papéis não são problema. Papéis só são problemas para quem ainda não casou no coração. Porque para quem casou no coração, papel é bobagem. Geralmente é o homem que tem problema. O homem fala assim, para que papel, meu amor? Fernanda, meu amor, para que papel? É só um pedaço de papel. Ora, se é só um pedaço de papel, seu safado, assina. É só um papel. Agora, geralmente é assim, isso é só um pedaço de papel. Então eu não assino. Não é só um pedaço de papel. Sabe o que esse papel dá para nós? A sensação de legitimação. Você pode estar vivendo junto. E quando vai apresentar o seu companheiro, sua companheira, você fala assim, ó, esse aqui é o meu companheiro. Você pode até falar marido, pode. Mas lá dentro de você, seja honesto. Vê se não fica uma coisinha assim fora do lugar. Não diga para mim não, diga para você. Porque eu sei que alguns agora, aqui dentro, me ouvindo pela net, ou que vão pegar esse CD amanhã, vão estar já numa guerra dentro de si. Alguns querendo me matar. Vou matar o pastor Leo hoje, porque eu não estou gostando dessa palavra, não concordo com nada disso, eu não concordo e tal. Claro que cada caso é um caso, tudo tem seu caso. Estou falando com você que está aqui há 20 anos, com o teu amado, com a tua amada, você não está debaixo da bênção. Não estou falando de bênção do Senhor, não. Eu estou falando de legitimação. Assinar papel traz legitimidade. Porque até quando eu compro um carro, eu tenho que assinar o papel para dizer que o carro é meu. Compro uma casa, eu assino o bendito papel. Se eu compro um tênis no cartão, dependendo do cartão, eu assino o papel. Agora, para casar com aquela que é o meu eu, o outro, é só um papel. Fala, Jeová. Na verdade, por outro lado, você pode assinar o papel que você quiser. Se o casamento não aconteceu no coração, você não está casado. Por que casou? Ah, porque eu engravidei a menina, pastor. O pai dela me obrigou. Você não está casado. Por que casou, pastor? Eu casei porque eu prometi a ela 10 anos, pastor. Estava namorando 10 anos e não deu mais para enrolar mais, eu casei. Você não casou.
Isso não é casamento. Por que você casou? Ah, pastor, eu casei porque ela já tinha uma casa, né? Eu pago aluguel, eu falei, é um bom negócio. Caraca, tem um monte de gente assim aí, gente. Jesus, a carapuça caiu aos borbotões aí hoje, né? Tem misericórdia. Ah, pastor, eu casei. Não casou, irmão. Você não está casado. Ela pode ser tua mulher, você é o homem dela, mas vocês não são um só. Porque não é o papel que casa. O casamento acontece no coração. O papel é uma legitimação diante dos homens, mas não diante de Deus. Então, honrar o matrimônio é seguir os parâmetros, é casar no coração, é casar na alma, é casar na lei dos homens. É legitimar em todas as instâncias da existência. A Bíblia diz que deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, e ambos se tornarão o quê? Uma só carne. Se nós nos tornamos uma só carne, pergunto, uma só carne, quantas almas cabem numa carne? Hã? Uma alma. Ou você acha que eu tenho duas almas? Não. Eu só tenho uma alma, você só tem uma alma. Mas quando eu me uno à minha mulher, nos tornamos uma só carne, portanto, se ela tem uma alma, eu tenho uma alma, as nossas almas se unem também. Portanto, nos tornamos uma só carne e uma só alma no Senhor. Isso é o mistério de Deus no casamento. Não é à toa que ele pega o casamento para fazer uma analogia com a relação dele com a igreja. Não é à toa. Há um mistério, há uma coisa sobrenatural no casamento. Há uma coisa tremenda. Quero terminar sugerindo a você um filme. Diários de uma Paixão. Quem já viu esse filme? Se você viu há muito tempo, veja de novo. Quem não viu, amanhã vá para a locadora Diários de uma Paixão. Depois me deem um testemunho. Depois que você vê Diário de uma Paixão, pergunte no final do filme assim, meu Deus, da onde vem um amor como esse? Eu acho que o Espírito Santo de Deus vai responder você. Escreve aí, Diário de uma Paixão. É a coisa mais linda que se pode ver. Você vai entender o que é um amor, eu acho que um amor sobrenatural. Sobrenatural. E aquele amor ainda existe. A despeito desse ódio que a gente vê, dessa briga, dessa corrupção, ainda há muito amor de Deus na terra esparramado na sua criação, amado. E a gente precisa amar, honrar o matrimônio, a gente precisa honrar isso. A gente precisa casar, não só no papel, na lei dos homens, precisa casar na carne e a gente precisa casar na alma. É um casamento em todas as instâncias do ser. Terminei. Lembrando a você que quando, no caso, a Bíblia permite o divórcio, ele diz que Deus abomina o divórcio. Abomina. E ele fala sobre isso muito claramente lá em Mateus capítulo 19. Deus abomina o divórcio. Aí alguém pergunta assim, mas por que então que ele permitiu? O que ele respondeu? Quem lembra? Por causa da dureza do quê? Do coração. Onde é que o casamento acontece? No coração. Onde é que o casamento acaba? No coração. Deus diz que ele abomina o divórcio. Todavia, autorizou o divórcio. Já preguei sobre isso aqui. Por que Deus autoriza uma coisa que ele abomina? Porque existe uma coisa que ele abomina ainda mais. Abomina mais do que o divórcio. O que ele abomina mais do que o divórcio? Um casamento de mentira. Se for para viver essa mentira, eu prefiro que você se divorcie. Se o coração empedrou ao ponto de vocês se traírem, então se separem, eu permito, com tristeza, porque se você consegue tocar em alguém e compartilhar o amor que você diz ter por ele ou por ela, é porque o coração de vocês já empedrou. O casamento começa no coração, termina no coração. É por isso que há muita gente que está casada e não é feliz de jeito nenhum. São pessoas para as quais o casamento acabou, mas vai durar para sempre. Vai ter que suportar isso para sempre. Honrado seja entre todos o matrimônio. Na próxima quarta-feira, termino esse versículo e vou mostrar para você, na palavra, quando é que o casamento é casamento, na palavra. Quando é que um casamento é casamento? Não é quando o pastor Neil celebra. Não é quando a gente casa na igreja católica. Não é quando a gente casa no centro. Não é quando a gente casa
O que faz de um casamento casamento? A Bíblia nos ensina. E você vai saber se você é casado ou não. Né? E você vai saber quando casar o que precisa ter na palavra para ser casado. E eu espero que Deus dê muitos bons casamentos para cada um de vocês. Para vocês que já são casados, restaurando. Para vocês que não são casados, um marido, uma esposa, um varão, uma varoa, cheia da unção de Deus, para que vocês possam viver não um casamento de mentira, mas um casamento de verdade, honrando o matrimônio, como diz a palavra. Quem recebe, diga eu recebo, pastor. Aplauda o Senhor bem forte. Ficar em pé, vamos orar, vamos embora para casa. Glória a Deus.